Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre algumas questões muito importantes dentro da teoria social, lembrando que a ideia é que a gente consiga articular conceitos que são da teoria social clássica e contemporânea, alguns agrupamentos, com questões que são importantes para entender saúde num sentido amplo da sociedade, mas também pensar as pesquisas e os diversos desdobramentos em relação às ciências da saúde e sua articulação com as ciências sociais, particularmente com a sociologia. Então, quando nós observamos o mundo social, muitas vezes a gente não percebe que até num elemento tão simples como um arreio de cavalo, há algo da sociedade que faz com que não só o elemento material exista, mas o próprio uso dele tenha a ver com os diversos aspectos da sociedade. Outras questões são mais nitidamente claras no sentido de que o social está imbricado, seja na questão da utilização do próprio objeto como algo, por exemplo, para ouvir música ou para decoração futura. Quando a gente pensa, por exemplo, nos ritos de morte, nos ritos relacionados aos grandes fatos que permeiam a vida do ser humano, nascimento, crescimento, manutenção e a morte em si, é óbvio também que além do caráter da crença, ou melhor, até esse caráter da crença está recheado daquilo que a gente pensa com outros grupos, ou pensa divergente de outros grupos. Mesmo a nutrição e a alimentação, aquilo que a gente utiliza ou não utiliza, os sabores, os gostos, tudo isso é mediado de uma certa forma por aquilo que a gente aprende em sociedade. Particularmente, cada ponto da materialidade vai trazer uma série de elementos da utilização social de cada uma dessas coisas e que isso é aprendido num certo sentido nos grupos sociais que nós participamos e com aqueles com que a gente se relaciona. Os esportes, as recreações, as formas de utilização dos ambientes públicos ou privados também estão recheados, com toda certeza, com esses elementos. Afinal de contas, a gente transforma a natureza e a natureza vai sendo transformada pelo homem, porque senão nós estaríamos até hoje no meio de um descampado ou imerso nas situações ambientais que o próprio meio nos garante. No entanto, o ser humano é mais que isso. O ser humano consegue projetar coisas e criar elementos e visões não antes pensadas durante a história da humanidade, assim como no futuro também olharemos para trás e pensaremos como determinadas coisas não eram passíveis de serem experimentadas. E mesmo assim as mazelas sociais continuam. O ser humano continua sendo tanto solitário quanto muitas vezes expulso da utilização dos melhores meios de desenvolvimento tecnológico. Se nós formos pensar, a ideia de grupalidade, a ideia de estarmos juntos, tem a ver com algo muito mais primitivo do que a gente pode pensar e não só tem a ver com a ocidentalidade, mas sim com uma característica do próprio ser humano. Desde pequeno, ao aprendizado e à vivência dessa grupalidade, de forma que a gente vai se moldando dia a dia, mesmo que a gente escape da norma, escape daquilo que é previsto para a gente, tem determinadas instituições sociais, determinados aparatos de ser, que elas são constitutivas de como nós nos relacionamos e mais, de como nós nos vamos criando ao longo do tempo. Quando a gente pega, por exemplo, uma imagem como essa, de um grupo de homens trans que tem sua existência garantida por lei e começam a ganhar visibilidade numa sociedade como a nossa, a gente percebe que mesmo as questões mais simples, como as instituições familiares, os vínculos de amizade, estão recheados de limitações e de possibilidades também, possibilidades para algumas pessoas, limitações para outras. E, de todo modo, também é interesse das ciências sociais, e particularmente da sociologia, como também as transformações sociais vão se dando, como as organizações, por defesas e por mudanças, vão se dando, como que as alterações, tanto em nível macro, como a gente vai conversar daqui a pouco, como em nível micro, vão acontecendo paulatinamente e, particularmente, os espaços vão sendo utilizados, as coisas vão sendo transformadas para chegar em transformações sociais, em novas sociedades, sempre com a questão
dos conflitos de interesse, dos grupos de interesses que perpetuamente estão em jogo, tanto no nível micro, quando eu falo micro eu estou falando da vida cotidiana de cada um de nós, como no nível macro, nós enquanto sociedades como um todo. E aí vem a questão, né? O que faz com que a gente continue agregado? O que faz com que a gente mantenha a coesão social, como Durkheim vai chamar? O que faz com que a gente não se desmantele e não chegue num período de guerra de todos contra todos, como Hobbes anuncia pela ausência do Estado, né? O Leviatã, ele vem fazer o quê? Tomar o papel para manutenção da coesão social, num certo sentido, né? E aí, se a gente pensa nas formas de explicar o social, elas são muito variadas, né? Então, a antropologia, a política, a sociologia e a economia são áreas macro ou áreas de análise macro, mas que vão ser sustentadas em várias outras perspectivas, várias outras disciplinas que podem estar articuladas ou muitas vezes são próprias de cada uma dessas áreas, mas têm a intenção de analisar o que vai acontecendo dentro da sociedade com as pessoas, né? E para a gente pensar isso, a gente vai fazer uma imersão primeiro em alguns princípios dos três clássicos, Marx, Durkheim e Weber, para depois a gente pensar um pouco no que é mais contemporâneo, grandes abordagens, né, não autores específicos, e depois a gente fazer uma aplicação para a saúde dessas abordagens contemporâneas, né. Quando a gente pensa nesses três clássicos, não é à toa que eles são clássicos. Toda a teoria social, ela parte deles ou ela vem refutá-los. Então, num certo sentido, eles três norteiam as discussões que ou não se aplicam mais à sociedade contemporânea, ou foram superadas, ou dão base para outros desdobramentos, né? Nós teríamos que colocar aqui outros também, mais contemporâneos, por exemplo, como Parsons, o próprio Freud, pensado como um teórico do pensamento social, né? Não da sociologia, mas do pensamento social. Mas numa abordagem preliminar é interessante a gente pensar nos três, né? Marx pensando a ideia das classes sociais, Durkheim, o fato social, e o Weber, a questão da ação social, né? Pensando que os três, como eles abordam coisas diferentes, eles também desenvolveram métodos e formas de analisar a sociedade de maneira diferente. Então, enquanto Marx, para analisar as classes sociais e suas decorrências, pensa no materialismo histórico dialético e usa a dialética e a sua dialética como algo predominante para analisar, Durkheim vai pensar nos fatos sociais e nas explicações, enquanto Weber vai, na chamada perspectiva compreensivista, tentar entender as ações sociais, né? Começando por Marx, né, a gente deve lembrar do histórico de contexto dele, né? Ele está, na época da Revolução Industrial, ele presencia grandes perturbações sociais e perturbações violentas dessa mudança, da saída do campesinato, daquele pessoal que estava, né, dentro do ambiente rural e a migração para a cidade, o que se transformam essas cidades a partir dessa revolução, né? E isso tudo tem a ver com grandes transformações na estrutura política da época e, obviamente, com movimentos que, né, se tornam revolucionários na medida em que não aceitam particularmente a miséria, o sofrimento e a insalubridade do trabalho. Temos relatos e relatos dessa época, de trabalhos de 16, 18 horas, morte de trabalhadores, né? Então é uma época de franca utilização dos corpos e das pessoas que não eram nada, né? E aí isso começa a criar grande tensionamento social, né? E a gente vai ter levantes da classe trabalhadora e assim, frases que são fundantes no pensamento marxista, né? Essa é uma das mais importantes, né? Podemos distinguir o homem dos animais pela consciência, pela religião ou pelo que se queira. Mas o homem mesmo se diferencia dos animais a partir do momento em que começa a produzir seus meios de vida, ou seja, a coisa da produção é algo importante para ele. Passo este que se acha condicionado por sua organização corporal, ou seja, quando ele fala de organização corporal não é só a questão física da organização das atividades, mas de como a gente também organiza os corpos no espaço e nas hierarquias sociais. Ao produzir seus meios de vida, o homem produz indiretamente sua própria vida material, né? Uma outra frase, os homens fazem sua história, mas não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, legadas ou transmitidas pelo passado. Ou seja, você nasce numa história que já existe, né? Como a gente vai ver daqui a pouco, essa é a ideia da inversão hegeliana, né? Particularmente, Marx tem como seus fundamentos a crítica radical
ao capitalismo, a questão do antagonismo, da contradição e transitoriedade, né, dos modos de produção, a explicação da realidade de uma forma de macrosociologia, pensada a partir da economia e das relações econômicas, como que isso se desdobra nos conflitos de classe, a ideia do interesse de classe é algo super importante no pensamento marxista, ou de Karl Marx, melhor dizendo, né, até porque marxistas são os outros, ele simplesmente, ou simplesmente não, constituiu a base teórica utilizada pelos marxistas e marxianos, né? O conhecimento é um instrumento político de transformação, até porque a perspectiva de Marx é uma perspectiva evolucionista e, ao mesmo tempo, progressista, né, no sentido de desenvolvimento industrial. Ele vê que as relações de trabalho são terríveis, mas, ao mesmo tempo, é um cara que acredita muito no desenvolvimento científico e na ciência e no próprio avanço da civilização humana, né? Para ele, tem uma grande dicotomia entre como é que a gente usa as coisas e quanto a gente valora nas trocas comerciais, e aí a ideia da mais-valia, né? Que quem é dono dos meios de produção, como emprega determinadas pessoas que utilizam sua força de trabalho, ganha além do que ele paga para aquelas pessoas. Esse, num sentido muito sintético, é a ideia da mais-valia, né? São elementos fundamentais do pensamento marxista, de Marx, desculpem novamente. O foco no pensamento das contradições do capitalismo através da luta de classes, né? Então essa ideia da harmonia e da luta de classes é algo que permeia todo o pensamento dele, a divisão do trabalho que gera exploração, antagonismo e alienação, e a burguesia e o proletariado como essa nova configuração do conflito de classes a partir do advento da Revolução Industrial, né? Lembrando que anteriormente o conflito de classe se dava entre aristocracia e burguesia. Quando a burguesia ganha a guerra, vamos colocar assim, entre, né, a guerra social, né, nasce no interior da própria burguesia o seu antagonismo, né, sua nêmesis, que é o proletariado, né? E aí ele pensa em três dominações: a dominação econômica, então quem é dono dos meios de produção; a dominação política, o Estado como reprodução dos interesses da elite; e a dominação cultural, no sentido de que todo esse aparato vai produzindo valores ideológicos e que esses valores vão norteando quem é bom, quem é mal, o que é certo, o que é errado, sempre com base no conflito de classes, né? E as ideias de Marx são baseadas predominantemente em Hegel. Ele é um jovem hegeliano, depois ele vai desenvolver sua própria teoria, e a inversão, porque para Hegel a consciência levava às condições de materialidade. Ele fala, não, a gente já nasce num mundo que já tem condições, e as condições que nós nascemos fazem com que nós pensamos de determinadas formas, encaramos o mundo de determinadas formas, interagimos com o mundo de determinadas formas. Nesse sentido, a gente tem uma divisão clássica entre infraestrutura e superestrutura. Então a infraestrutura, que é o próprio modo de produção, tem a ver com as forças produtivas, ou seja, os meios de produção, os substratos e toda a circulação econômica disso, e as relações de produção, como é que essas relações entre os homens vão se dando. Tá? E temos a superestrutura decorrente, que é o quê? A realidade imaterial em relação dos pensamentos que tem esse fundamento político de o conflito por base, mas tentando manter a elite no poder, a estrutura jurídico-política que vai servir para a manutenção dessas hierarquias a partir do Estado sendo representado por essa política, ou melhor, sendo a instituição que opera essas políticas, e a estrutura ideológica, que são as formas de pensamento, né? Para que tudo isso aconteça, existem processos de alienação que são anteriores, né? A gente já vai ver o que tem a ver com isso, mas uma das questões da alienação é a retirada do caráter humano e das relações sociais a partir dessas relações. Então, as forças produtivas, elas vão se relacionar à realidade da transformação da natureza pelo homem, né? No sentido de que o trabalho do homem altera a natureza. E aí, quando a gente pensa em trabalho, o trabalho é justamente a ação humana frente à natureza, transformando-a e fazendo com que o ser humano tenha atendido às suas necessidades, né? Por isso que numa perspectiva
marxiana ou marxista mais clássico, né, existe uma diferença entre trabalho produtivo e improdutivo, né? O produtivo é aquele que transforma a natureza e o improdutivo é aquele que não transforma. E essa, inclusive, é uma das críticas às explicações marxistas. Por quê? Porque elas não dão conta de realidades que hoje são muito imateriais, no sentido de não transformar a natureza e que regulam toda a sociedade contemporânea, né? E também você tem as relações sociais de produção, tá? Que tem a ver como os seres humanos vão se dividindo nessa estrutura entre quem manda e quem obedece, né? A alienação tem a ver com dois princípios. O primeiro é o fetichismo da mercadoria, então aquele objeto inanimado, aquele objeto que tem valor de troca, passa a ser mais importante do que o valor de uso das relações humanas, né? E a reificação do trabalho do trabalhador, né? Que é o processo que a gente pode chamar de coisificação. Então, o ser humano deixa de ser humano e a mercadoria se humaniza, né? E aí a gente tem diversos elementos na teoria marxista ou de Karl Marx que se referem aos processos de alienação. Então, a alienação religiosa do homem, a questão da alienação do homem em relação à própria natureza, a alienação do homem em relação à sua qualidade humana, a alienação do homem em relação aos outros homens, né, nas relações sociais, a alienação da atividade produtora em si, a alienação do homem em relação àquilo que ele cria, o produto do seu próprio trabalho, a reificação do trabalhador, né, que deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma coisa, e a alienação política do ser humano. Né? Ele passa a delegar direitos e poderes. Isso vai chegar num quadro de 4 ordens de alienação para Marx. A primeira é em relação ao produto do trabalho, então se eu fiz, eu estou naquele trabalho. Tá? A alienação em relação ao processo de produção, então a perda da capacidade de criar todo o processo, de entender todo o processo. Então o ser humano passa a fazer apenas uma parte e nisso ele se desumaniza. Por quê? Porque ele vira simplesmente a mão que faz, um mecanismo, né? Disso vai decorrer a alienação de terceira ordem, que é do sujeito enquanto espécie. Então os vínculos comunitários quebram, a individualização é cada vez maior e se perde a visão de que estamos todos relacionados com todos, chegando na alienação de quarta ordem, que é em relação aos outros homens. Então a própria vida, num sentido amplo, se torna um objeto e de maneira ilusória, né? Chegando em Durkheim, né, o que nós temos? Né? Uma França, que é um Estado nacional unificado, o desenvolvimento do capitalismo, né, ele vê esse capitalismo nascendo, o desenvolvimento das ciências naturais, então ele como um filósofo, como alguém que está dentro da vida universitária, vê a física e a biologia se desenvolvendo francamente, né? Uma ideia central de leis universais, né? Então há essa sociedade que entende as leis universais como algo importante, o positivismo muito forte, até pelo período em que ele se estabelece na França, né? E uma ideia de que ciências humanas e ciências naturais não se conversam, né? Existe uma rivalidade, né? E aí, né, por isso, a teoria dele vai ser pautada nesses princípios científicos. Então é de Durkheim dizer, é fato social toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível a exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior ou externa, ou seja, os fatos estão para fora do ser humano, os fatos sociais. Ou ainda toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui existência própria independente de suas manifestações individuais. E aí vem a regra clássica do método de Durkheim. A primeira e mais básica regra é considerar os fatos sociais como coisas, ou seja, exteriores aos seres humanos, né? Então, o interesse de Durkheim está naquilo que é para fora do ser humano e que condiciona ele, né? E aí são elementos dos fatos sociais e da própria teorização de Durkheim. Ele só se interessa por coisas generalistas, né, gerais, exteriores, que têm um caráter coercitivo, que não tem escolha do ser humano. Isso é importante entender, que ele não explica o resto das coisas, nem se propôs a isso, né? O caráter coercitivo tem a ver com as sanções legais e as sanções que vão se dando da própria pessoa. Então, a pessoa aprende, né, como ela deve se portar em sociedade, né? E disso vai decorrer uma divisão social do trabalho. Para Durkheim, como ele está apoiado nessa perspectiva do positivismo e tentar transformar as ciências sociais em ciência,
né? Ele vai entender a sociedade a partir de um paradigma orgânico, então onde cada um vai ter uma função e cada pecinha funciona para que a sociedade se mantenha coesa, né? E aí, nesse sentido, dois termos importantes: solidariedade e coesão social. Solidariedade não tem um caráter bonzinho em Durkheim, tem a ver com a ideia das pessoas interrelacionadas, né? Então tem a solidariedade mecânica, que são para sociedades mais primitivas, que a coesão existe porque eles têm um sentimento de união, e a solidariedade orgânica, que é aquela que tem a ver com interdependência das funções, né? E Durkheim, como tem uma perspectiva evolucionista, entende que as sociedades que têm solidariedade mecânica são menos evoluídas ou mais primitivas do que aquelas que têm a solidariedade orgânica, né? Tudo isso por quê? Porque Durkheim está preocupado com a coesão social. É um mundo em transformação, é um mundo que passa por diversos problemas, superou outros problemas, ele é posterior a muitos desses problemas, inclusive da Revolução Francesa, né? Ele falece após a Primeira Guerra Mundial, então, nesse sentido, ele está preocupado como as sociedades vão se organizando, né? E como elas se mantêm, né? Ele também tem uma ideia do contrato, né? No sentido de que existe um repertório mágico religioso que norteia as relações sociais a partir da moral. Isso tem a ver com os tipos de coerções, né? E ele coloca, né, que nas sociedades, né, você tem o contrato como algo fundamental, no sentido de que ele tem todo um transcurso, e isso, quando ele vai estudar os totens e os tabus, né, ele vai estar analisando o totemismo, na verdade, ele vai estar analisando justamente essas questões do caráter mágico dos contratos, né? E isso em relação ao que ele chama de consciência coletiva, ou seja, esse senso de uma organização social, de como as coisas devem se dar, aprendido pelas experiências e mantido a partir da sociedade. Disso, né, para ele existem os chamados, dado o repertório biologicista da narrativa durkheimiana, né, o fato social patológico. Então, por exemplo, o crime é algo que acontece, né, ele acontece e não põe em risco a sociedade no sentido de se desagregar, né? Ele tem sanções, tem medidas, então, nesse sentido, o crime é um fato social normal no sentido que é norma, acontece, né? Mas para ele é patológico quando se coloca em risco a integração da sociedade, né? E aí, o maior medo de Durkheim é o ponto que ele chama de anomia, quando não se existe regras, quando não se existe a regulação social, por exemplo, em períodos de crises e conflitos, guerras e o desregramento. Por quê? Porque isso gera o conflito, o caos e o desmantelamento da sociedade. Ou seja, os indivíduos mandam em si, né? Então, nessa perspectiva durkheimiana, há um problema nisso, né? Por quê? Porque a coesão social se relaciona à obediência sistematizada de tudo, né? Num certo sentido amplo. E ele investigou, por exemplo, o suicídio, né? Porque não se entendia muito na época porque determinados bairros tinham mais suicídio do que em outros. Ele vai descobrir que a questão da coesão social protegia as pessoas em relação ao suicídio. O estudo clássico dele, né, sobre o suicídio é interessantíssimo, principalmente para o pessoal da área da saúde, né, considerado um dos primeiros estudos epidemiológicos do mundo, no sentido que ele pega uma população e compara, né, ele descobre que justamente a coesão social é o que muda a taxa de suicídio entre os bairros católicos e protestantes do local que ele investigou, né. E tem 3 tipos de suicídio. O egoísta, que é quando tem falta de integração do indivíduo à sociedade, né, então ele se mata por isso, né. O altruísta, que é quando o indivíduo se entrega, né, à sociedade, por exemplo, em guerras, e o anômico, quando não existem limites e regras na sociedade e as pessoas se suicidam por falta de perspectivas, né. Chegando em Weber, né, nós temos um contexto histórico de uma Alemanha de fragmentação política e unificação muito tardia, diferente da França e da Inglaterra, da Alemanha, da Inglaterra particularmente, né? Lembrando que Marx se deslocou para a França e para a Inglaterra, né? O capitalismo tardio na Alemanha, as ciências humanas têm uma predominância, tanto que a gente tem inúmeros filósofos importantíssimos dessa época vindo justamente da Alemanha, né? A diversidade das abordagens filosóficas, né,
nesse contexto que Weber vivenciou, e o idealismo alemão como um grande norteador de muita coisa do pensamento, inclusive o pensamento filosófico. Né? E aí as ciências humanas são tomadas por ele e por quem o influenciou como diferentes das ciências da natureza. Né? E aí frases importantes de Weber. A ação humana, que é o foco dele, né, é social na medida em que, em função da significação subjetiva que o indivíduo que age lhe atribui, toma em consideração o comportamento dos outros e é por ele afetado no seu curso. Né? E outra, que essa é uma das clássicas de ciência política, né? Nós entendemos por Estado um empreendimento político de caráter institucional, desde que e com quanto sua direção administrativa reivindique com sucesso, ou seja, né, as pessoas entendem isso, a aplicação do monopólio da coerção física legítima. Então, o Estado é definido por violência. Né? Elementos principais, né? A modernidade para ele, o desencantamento no mundo, né? Que é uma perspectiva nietzschiana, né? Que ele vai entender e desdobrar e aprofundar, provoca, né? Pelo avanço do racionalismo, a chamada gaiola de ferro, as pessoas estão em desesperança, né? A ação social, que é essa motivação, né? A ação por sentimentos e valores, né? Então a presença do outro, a significação, as interações, né, com as outras pessoas constituem como a gente age em sociedade, né? Então A age sobre B, mas B só age sobre A e os dois pensam nos dois para que eles façam suas ações, né? A compreensão, né? Então o método é um método compreensivista, todo indivíduo ao agir, ator social, age guiado por motivações que por sua vez são baseadas em valores, e o tipo ideal é o método desenvolvido por Weber. Ele fala, olha, o positivismo não dá conta das coisas que são das ciências sociais, então a gente cria um tipo com características superestimadas que não estão na realidade em ninguém. O tipo ideal não é o ideal de chegar a algum lugar, mas é um ideário para se comparar à realidade. Aí, a partir desse tipo ideal, você compara como que os fenômenos se distanciam e se aproximam desse ideal que é teórico. Tá? Não, volto a dizer, o tipo ideal não é uma forma de existência, não é para ninguém chegar, não é um local, um objetivo, mas sim um método que você coloca um organizador e aí você compara em relação àquelas características, né, abstrato. Né? Para ele existem tipologias super importantes e isso vai nortear a pesquisa através de tipos ideais, particularmente em relação à ação e à dominação. Em relação à ação, nós temos 4 tipos principais, ou 4 tipos, né? Tradicional, que é aquelas instituições, né? Família, igreja, né? É a ação pensando que as coisas são assim, né? Essas regras institucionais. A afetiva, né? Quando você age porque você ama ou você odeia, você está afetado, né? Por emoções. O racional, a racional com relação a valores, então você tem uma ética, você tem uma construção de mundo do que é certo e o que é errado e você age racionalmente com base nisso. E a racional com relação a fins, né? Motivações de valores no sentido de onde você quer chegar com essas ações. Delas são decorrentes as dominações. Então você tem a dominação tradicional, que é a autoridade, a força do costume. A carismática, que é aquela que não se explica. Né? Então a gente vê que Weber tinha um apelo ao indivíduo e aos afetos muito interessantes, né? Aquela confiança inexplicável à liderança. E a racional legal, que é o direito, a racionalidade, a técnica, coisas que a gente confia a partir da modernidade que nos domina, num certo sentido. Né? Decorrente delas, nós vamos ter a dominação tradicional, que vai gerar o patrimonialismo, né? Então a ideia de o próprio patriarcado, a ideia de você ter instituições e que as coisas são assim e que as pessoas têm ou não têm determinadas coisas, é uma dominação tradicional. A dominação carismática, que é quando a gente faz coisas pelo carisma das outras pessoas, e a dominação racional legal, que é para Weber a burocracia. Lembrando que burocracia não é só papel, burocracia são processos de organização administrativa da vida. Né? E aí é uma coisa interessante, por exemplo, quando você pega particularmente, né,
qualquer um desses autores, eles foram influenciados por outros, né? Então esse quadro aí só coloca algumas influências para mostrar, porque, por exemplo, Weber é o último dos clássicos, né? E ele é depositário de uma longa tradição de influências e, né, que vão permitindo que ele pense algumas coisas a partir, inclusive, das críticas que vão sendo estabelecidas, né? E aí, em termos do pensamento social, a gente costuma pensar, né, que existem várias formas de se analisar e dividir os teóricos, né? Uma são as metateorias, a teoria social propriamente dita e a teoria sociológica, né? São 3 abordagens diferentes. O que é metateoria? Metateoria tem a ver com as pressuposições ontológicas, né? Como é que a gente entende a ciência, como é que a gente entende a metodologia para explicar o social, quais são os valores normativos em relação a isso. A teoria social, ela está tentando entender a natureza da ação, da ordem e da mudança na sociedade. Enquanto a teoria sociológica, qual é a natureza, quais são as características da modernidade, né? Quando eu falo modernidade, aqui eu estou querendo dizer do mundo, né, contemporâneo. Já quando a gente pega a teoria social, que é o que nos interessa, né, o John e o Knobel, em 2017, vão definir que refere-se às afirmações generalizadas acerca das realidades sociais ou das regularidades da vida social. E aí a gente tem uma questão que é epistemológica, né, que é o debate entre o que é real e o que não é real, o que é discursivo, né, porque senão fica parecendo tudo epistemologia, as pessoas usam o termo epistemologia como se fosse explicação das coisas. E é num certo sentido, mas não é só, as perspectivas não são só epistemológicas, né? Tem quem debate a epistemologia, a teoria do conhecimento, ponto, mas tem outras abordagens. Isso é um uso equivocado que às vezes a gente vê no senso comum científico, se é que dá pra gente falar. Nem tudo é epistemológico, né? A questão metodológica, né? Como que a gente, que influencia o quê? O macro influencia a vida das pessoas, né? A estrutura social influencia a ação humana, ou o ser humano que vai construindo essa sociedade, né? A modernidade, as características do mundo contemporâneo como a gente conhece, e como é que ele deveria ser a partir da normatividade, né? O que deveria ter, o que não deveria ter, né? E aí, nesse sentido, nós temos um nível macro e um nível micro, né? Assim como a gente tem uma dimensão objetiva da vida e uma dimensão que é subjetiva, que é individual, que é das nossas relações, né? Então, eu posso tentar explicar as coisas através de uma dimensão macro-objetiva, a sociedade por suas leis, a burocracia, a arquitetura, a tecnologia, a linguagem, ou macro-subjetivo, a cultura, as normas, os valores. Mas tudo isso eu estou falando do geral, tá? Quando eu quero falar do específico, eu posso, por exemplo, olhar os padrões de comportamento e ações e interações das pessoas. Eu estou no micro-objetivo. Ou as percepções, crenças, as facetas da sociedade que vão alterando essas realidades, né? E esse quadro é importantíssimo, criado pelo Hitzer em 2018, porque, primeiro, nada é isolado, mas isso posiciona como é que a gente analisa o social de uma forma muito mais interessante e muito além da questão de aplicar autores. O que a gente está investigando, o que a gente está querendo com a nossa perspectiva teórica e a nossa prática de pesquisa, por exemplo, né? Qual é o aspecto? É macro-objetivo, é micro-objetivo, é macro-subjetivo, é micro-subjetivo, né? Isso posiciona a gente entender como é que a explicação social vai se dando, né? Em termos dos aspectos sociais, as condições de ação individual, a ação individual em si, como Coleman vai dizer, e os resultados sociais. Então, assim, os aspectos sociais, eles vão gerando condições da ação individual, que depois, na ação individual, geram os resultados sociais, e tem coisas que são macro que eu não enxergo, ou o indivíduo é que dá base para o aspecto social e para a ação individual que dá os resultados sociais. São duas formas diferentes de entender as explicações sociais. Ou o aspecto macro é uma coisa, o micro é outra, e eles têm uma fraca relação ou nenhuma. O aspecto macro, né, os aspectos sociais são uma coisa, os aspectos individuais são outras, né? Tudo isso tem a ver, gente, com 3 grandes tradições do pensamento contemporâneo, né? As teorias estruturais funcionalistas, as teorias do conflito e os interacionismos simbólicos. Entendam o seguinte, é muito difícil falar, tal autor é
tal coisa, não é um movimento organizado, mas de proximidades teóricas. E aí quem estuda teoria das ciências ou teoria do pensamento social vai fazer essas divisões, particularmente essa das três tradições, do Randall Collins, tem mais uma quarta que é do utilitarismo, que a gente não vai lidar hoje, porque não tem tanta relação conosco, tão direta, pelo menos dentro da articulação entre ciências sociais e saúde coletiva brasileira, né? Em termos dos teóricos do estrutural funcionalismo, nós temos, desde o Comte, o Herbert Spencer, o Emile Durkheim, o Talcott Parsons e o Merton, né, o Robert Merton, como pessoas mais contemporâneas, né, nessas relações, né. E aí é interessante, né, enquanto o Comte estava preocupado com o social no sentido de aproximá-lo, né, das leis das ciências naturais, e o Spencer, né, a ideia do evolucionismo, né, vai ter uma influência muito forte, por exemplo, em Durkheim, na ideia do mecanicismo e de como essas sociedades vão se relacionando com o paradigma da biologia, que vai influenciar diretamente o pensamento do Parsons, né, o Parsons vai dizer assim, olha, o subjetivo é coisa da psicologia, vamos entender aquilo que, né, do funcionamento das sociedades, né? E o Merton, que vai tentar fazer uma lupa científica para chegar na sociedade, né? As teorias estrutural funcionalistas, elas pensam a sociedade como partes interrelacionadas, né? E aí, as estruturas sociais, elas vão influenciar no funcionamento da sociedade, desconsiderando, por exemplo, a questão de riqueza e pobreza, a divisão de poder, né? E aí vem uma questão, né, crítica, não questiona o status quo, não questiona a estrutura social como ela está. E explicam, portanto, muito pouco da questão das relações do micro, né? Os teóricos do conflito são, começando em Marx, a Henriette Martinet, o Dubois, Jane Addams e o John Foster, de maneira mais contemporânea, né? Então Marx vai pensar justamente na questão da riqueza, né, e a igualdade de riquezas vai dar a paz social, o que não acontece, né? A Jane Addams, a ignorância mais as barreiras estruturais tem a ver com a pobreza, né? O Dubois vai falar justamente da questão da ganância, né? Que vai gerar a guerra e a pobreza. A Martinet sobre o poder da democracia para todos, né, a luta por essa questão, tudo que é decorrente, principalmente ela fala a partir das mulheres, né, e o Foster vai falar justamente como o capitalismo vai destruindo a terra, né. Então, as teorias de conflito, elas veem a sociedade a partir da luta por recursos escassos, né, seja ela numa perspectiva marxista ou outros recursos, né, e vai estudar, por exemplo, questões de raça, gênero, classe social, injustiça, as relações internacionais. E a preocupação forte é, particularmente, a riqueza econômica e o poder, né? O foco vai estar na opressão e sujeição. Todos nós estamos lutando por coisas, sempre para ter mais coisas, né? E estuda, num certo sentido, as desigualdades. Então, tudo que está focado nas desigualdades, lembrando que nenhuma dessas correntes ela não se articula com as demais, né? Tem a ver particularmente com as teorias de conflito, né? Então, quando a gente pensa, tem um problema nisso, que é o determinismo. As pessoas parecem que elas não têm vontade, não têm desejo, não agem por si, né? Elas simplesmente reproduzem as estruturas sociais, né? São explicações geralmente polarizadas, então reducionistas, no sentido de colocar bonzinhos e mauzinhos, né? Bem maniqueísta, né? E aí fica a questão, o conflito sempre é ruim, né? O conflito é da natureza humana, né? E nós temos a terceira grande perspectiva, que são os interacionistas simbólicos. Então, o Mead, o Blumer, o Goffman e o Becker, né, são os maiores representantes desse movimento. Lembrando, gente, que Weber não se comporta tranquilamente a adequações. Weber bebe de todas essas fontes, num certo sentido. Não fontes, mas Weber dialoga com todas essas perspectivas, né? Então, o Mead, né, muito focado na ideia do entendimento da sociedade como símbolo.
o Bloomer, que a excitação, né, coletiva, né, a questão de forças descontroladas, né, é um comportamento irracional. O Goffman pensando, né, o mundo como palco, e o Becker pensando nessas polaridades, né, da mulher boazinha, do homem mau, né, das convicções. Né. Então, para o interacionismo simbólico, né, a sociedade está enraizada nos símbolos e a questão da comunicação é muito importante. Né? Então, o jeito que se fala, o que se usa para comunicar. Né? Os símbolos que a gente usa não são arbitrários, mas eles são pautados na cultura e na sociedade, e a definição do que tem mais ou menos valor depende justamente da compreensão de como a sociedade vai se comportando. Né? O contexto do ambiente e essas relações simbólicas vão interferindo e criando tanto o social como a compreensão dele, e a ordem social tem a ver com o compartilhamento daquilo que é comum em termos do plano simbólico. Né? Mas qual que é a crítica ao interacionismo simbólico? Não liga e não se relaciona com a macrosociologia. E aí quando a gente coloca todas as correntes para conversar, o que a gente percebe? Que em termos de ênfase, o estrutural funcionalismo vai pensar na ordem e na estabilidade das coisas, a teoria do conflito, os conflitos de recursos que são escassos e valorizados, e o interacionismo simbólico, a partilha dos símbolos. Né? Enquanto a visão de sociedade, o estrutural funcionalismo, vai pensar na sociedade como partes interrelacionadas, a teoria de conflito, grupos de interesses que vão se conflitar, e o interacionismo simbólico como a sociedade sendo o compartilhamento das interações desses símbolos. Né? Em termos de pontos de vista, o estrutural funcionalismo vai pensar várias partes da sociedade interdependentes, os sistemas sociais altamente estáveis e a vida social, né, regida por consensos e por cooperações. Enquanto a teoria do conflito vai na contramão disso. Né? A sociedade vai ser a acomodação de grupos de interesses e de maneira instável, sujeita a mudanças que estão acontecendo e a vida social carregada de conflitos. Né? Já o interacionismo simbólico vai pensar nessas ações com significados simbólicos e os significados variando e essas variações de tempo em tempo, mas a análise é no discursivo. Né, no simbólico. O foco de análise no estrutural funcionalismo vai ser os aspectos funcionais e disfuncionais da sociedade, a teoria de conflito, as desigualdades que são produzidas nos arranjos sociais, e o interacionismo simbólico vai pensar em como as pessoas criam os sentidos e entendem o mundo. Né? Em termos de escopo de análise, claro, o estrutural funcionalismo é macro, assim como a teoria do conflito, e o interacionismo simbólico é no micro. Né? Em termos de questões centrais, enquanto o estrutural funcionalismo vai pensar o que mantém a sociedade funcionando sem problemas, quais são as partes da sociedade, como elas se relacionam, quais são os resultados pretendidos e não pretendidos de um evento, a teoria dos conflitos vai dizer sobre como a riqueza e o poder são distribuídos na sociedade, como as pessoas com riqueza e poder os mantêm, se existem grupos que avançam e para quê, e como os recursos e oportunidades são distribuídos dentro de determinada sociedade. Já os interacionistas simbólicos, ou quem está nesse bojo de autores e autoras, vai se preocupar com como as pessoas cocriam a sociedade, como as interações sociais influenciam esses símbolos, né, vão sendo criados e os relacionamentos vão se mantendo, como as pessoas mudam o comportamento de uma configuração para outra e se elas mudam, por que elas mudam. As questões chaves, estrutural funcionalismo, como a parte contribui para o funcionamento geral de uma sociedade. Teoria de conflito, quem se beneficia dos padrões ou ordem dos arranjos sociais e à custa de quem? E a interacionismo simbólico vai pensar como os significados simbólicos são criados ou co-criados. Né? Crítica importante, no caso do estrutural funcionalismo, defende a existência de uma ordem social. No caso da teoria do conflito, as tensões são exageradas e a divisão, polarização da sociedade, muitas vezes num retrato que a realidade como ela se dá. Tá? E o interacionismo simbólico não tem nenhuma explicação sistemática de como esses símbolos persistem ou se transformam. Né? E aí quando a gente pensa, tem articulações entre elas também. Então, a teoria do conflito vai pensar que a iniquidade existe no mundo social justamente por causa da diferença de grupo.
O estrutural funcionalismo vai pensar justamente como essas coisas vão se dando, as estruturas, né, e o funcionamento de maneira intencionada e não intencionada. E o interacionismo simbólico nos padrões dessas, como é dito, né, profecia autorrealizável, você acredita no simbólico e age conforme ele, como que isso vai se combinando, né? Mas quando a gente pensa, existem diferenças entre grupos de poder que indica também os funcionamentos das coisas. Então é algo que, num certo sentido, tem a ver com uma articulação entre estrutural funcionalismo e a teoria de conflito. Ao mesmo tempo, as pessoas também elas criam padrões que designam os outros, e esses padrões influenciam nos resultados individuais. Então, é amplamente uma interação entre teoria de conflito e interacionismo simbólico. São só exemplos para a gente ver que nada disso é muito fechadinho, né? São jeitos de explicar escolhas teórico-metodológicas, teórico-empíricas, para a gente conseguir avançar dentro de uma pesquisa social ou na saúde, né? E aí, pensando a visão sociológica da saúde, já encaminhando para o nosso encerramento, né, são questões interessantes para a sociologia da saúde e para as pessoas que pensam ciências sociais em saúde. Como que a sociedade lida com a sua doença? Né? Quem que decide quando alguém está e quando não está bem? Né? Como que a saúde varia entre os diferentes grupos sociais? A doença é tanto social quanto biológica, né? A gente sabe, né, principalmente o pessoal da determinação social da saúde, né, vai defender isso, né, que a doença tem um caráter biológico, mas tem um caráter social. E aí, se a gente está pensando em estrutural funcionalismo, né, seriam questões, né? Cada grupo social tem uma gama de atividades que são aceitáveis, né? Cada pessoa, né, partilha uma série de funções dentro desse grupo social. A doença ela é um distúrbio que interrompe o funcionamento social dessa norma, né? E a doença, né, é quando alguém não pode desempenhar justamente esses comportamentos sociais esperados, né? E aí o Parsons, particularmente, o tal quanto Parsons, vai falar do papel do doente, né, que tem a ver com um conjunto de responsabilidades sociais e privilégios, né, para tentar restaurar a ordem social. Na teoria do conflito, a gente vai estar preocupado com a luta de poder e privilégio da sociedade no sentido de quem se beneficia de quem, né? E aí os sistemas de saúde são pensados como sistemas de elite, né, com a intenção de manter privilégio, por exemplo, privilégio profissional. E a saúde, ela legitima justamente essas questões de diferenças através, por exemplo, da especialização do conhecimento, mantendo riqueza e status quo, né? E aí é exemplo, a medicalização e mercantilização do parto, né, e o papel do doente e da doença são usados para manter um sistema social existente. O interacionismo simbólico vai se preocupar nos significados da doença, na construção desses significados, na negociação e transmissão desses significados, concentrando-se no indivíduo em oposição à sociedade. E uma abordagem que vai pensar na crise que a doença gera. O que afetou nas relações, por exemplo, sociais e os significados disso, né? E vai ser uma das abordagens, a tal da abordagem do self. O self é uma temática bem complexa e profunda, né? Mas são os efeitos no indivíduo sobre essas mudanças que se dão e como que isso vai alterando, por exemplo, a identidade desses indivíduos, né? E também com a questão dos rótulos, porque rótulo, estigma, queira ou não, está no plano do simbólico, né? E a gente ainda tem outras abordagens, como por exemplo da economia política, né? Então foco nos determinantes sociais e econômicos da saúde e doença, a maneira como a doença produz uma economia capitalista, distribuição e gestão relacionada, por exemplo, ao aparato industrial, à indústria farmacêutica, né, indústria hospitalar, indústria médica, né, e como que a doença distribui, de repente, se distribui ao redor das classes, né. As decisões em relação à saúde são baseadas no lucro dessa indústria da saúde, né, e como também, por exemplo, doenças são transmitidas, exportadas de lugares a lugares, né? Então a gente vai pensar, por exemplo, nesses efeitos econômicos, né, a partir da saúde, e a doença é pensada como uma propriedade da circulação política e da circulação econômica, tendo inclusive efeitos econômicos, né?
Bom, essa última aplicação foi só para a gente ver que as coisas não são tão fechadas, né? E que particularmente você tem outros desdobramentos nos diversos campos das ciências sociais que podem ser pensados para além dessas três perspectivas ou daqueles autores clássicos ou até dos contemporâneos. Vamos lembrar que existem grandes correntes contemporâneas do chamado pós-estruturalismo também. Mas a gente vai ter a oportunidade de conversar em outra ocasião sobre os pós-estruturalistas, que num certo sentido vão, não que desconsiderar o que todas essas correntes apontam, mas dizer que tem outros elementos também, né? E uma última palavra que eu acho que é importante a gente pensar é que nada é muito fechado, no sentido de tentar explicar verdades, né? Todas essas teorias elas vão ser importantes para dar sustentação de como a gente pensa a sociedade, e no caso nosso, como essa sociedade faz com que os corpos adoeçam ou estejam saudáveis, ou o que é considerado doença e saúde, como que isso se distribui em termos de relações de poder, quais as funções que cada uma dessas pessoas ou desses grupos sociais vão tendo para a manutenção da sociedade, né? Mas é muito importante a gente ter clareza, nitidez em relação a que abordagem nós estamos usando e quais autores conversam com quais autores, né? Porque se eu estou usando uma explicação macro, dificilmente eu vou conseguir, salvo com alguns autores, atrelar as explicações micro e vice-versa, né? Então isso é uma forma de pensar a teoria social e o uso de teoria social muito importante, que às vezes na saúde fica muito complicado, né? Porque a gente não tem uma tradição na saúde de ler esses clássicos ou ler esses teóricos, então eu recomendo fortemente que cada um e cada um de vocês leiam profundamente os autores que vocês vão se apoiar para estar discutindo seus dados de campo, ou suas pesquisas, ou seus levantamentos, seus ensaios, né? Porque cada um deles respeita determinadas tradições, e o respeito à tradição teórica não é simplesmente uma exigência, mas tem a ver com a possibilidade e as impossibilidades de determinada corrente teórica, determinado autor, falar sobre determinada coisa, né? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, e na próxima discutiremos mais aspectos dessas relações entre a sociedade, a saúde e como a teoria social, as ciências sociais e particularmente a sociologia podem nos ajudar a entender os fenômenos que a gente se dedica.